Olá a todos, meu nome é Renato Caldas, venho apresentar mais um de meus primeiros vídeos no canal, mais um fato intrigante sobre a Bíblia. Hoje quero compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre os anjos. Principalmente quero pontuar que é meu primeiro vídeo, peço a todos que comentem abaixo as suas opiniões sobre a minha edição. Bom vídeo! Os anjos são os seres espirituais que fazem meio de campo entre os homens e o Todo-Poderoso. As asas possibilitam que eles façam o caminho entre o céu e a terra. Ainda segundo a tradição cristã, anjos não nascem, não morrem e não se reproduzem. Podem manifestar-se corporalmente, mas não têm peso ou altura. Segundo as Escrituras, em Hebreus capítulo 1 versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos servem a Deus e têm suas tarefas, suas missões, seus fazeres e o mais importante, ajudar aqueles que servem a Deus. A Bíblia não fala de forma clara sobre a hierarquia dos anjos, mas é falado de vários níveis de anjos e sua importância. O apóstolo Paulo aponta diretamente para isto quando usa a expressão principados e potestades. Essa designação indica a existência de certos anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico. Paulo emprega essa expressão tanto para se referir aos anjos caídos como para se referir aos anjos de Deus. Em duas ocasiões ele fala de anjos maus, isto é, demônios, Efésios 6, versículo 12, Colossenses 2, versículo 13, e em outras duas ele fala dos santos anjos de Deus, Efésios 3, versículo 10, Colossenses 1, versículo 16. O apóstolo Pedro também emprega essa mesma expressão para se referir aos anjos do Senhor. Livro 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. A divisão dos anjos em 9 coros foi citada pela Bíblia, mas quem colocou ordem no mundo angelical foi São Tomás de Aquino. Além de classificá-los em 3 esferas, o teólogo também determinou as características e funções de cada um dos coros. Todo o seu estudo sobre anjos foi publicado no livro Suma Theologica, escrito por ele entre 1265 e 1273. Primeiro temos os anjos de louvor e de glória, dedicados a louvar a Deus e guardar o mistério divino. Alguns teólogos acreditam que eles são os anjos músicos que glorificam a Deus com cânticos e com trombetas. Segundo temos os querubins. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles ficaram responsáveis por guardar os portões do Jardim do Éden, para impedir a volta dos humanos, a árvore da vida, símbolo da vida eterna, e os registros sagrados. No livro bíblico de Ezequiel, querubins são descritos como seres alados com uma cabeça de leão, uma de touro, uma de águia e uma de homem. Foi provavelmente só na Renascença que sua imagem foi suavizada para relacionar anjos à pureza. Ele aparece como um menino branco e gordinho de asas, por exemplo, em A Madonna Sistina, do pintor italiano Rafael. Porém, segundo as Escrituras, a presença desses anjos causou o desfalecimento do grande profeta e no segundo capítulo, Deus já ordena que o profeta fique de pé, mas, sabe-se que esses anjos não possuem nada de sutil em sua formosura, pois, o profeta descreve suas aparições com ventos tempestuosos, trovões e fogo, além de grande velocidade e poder de glória, que o homem não pode descrever. Sabe-se também que antes de o ser humano existir, no céu existia um anjo chamado Lúcifer, o qual Deus colocou numa posição de querubim da guarda, uma cargo de destaque em relação às demais criaturas celestes. Ezequiel 28 versículo 14. Lúcifer era perfeito, sábio, belo e formoso, de vívido resplendor e reluzente. Ezequiel 28, versículo 15, Ezequiel 28 versículos 17. Porém, o anjo se rebelou, tornando-se o grande antagonista da salvação humana, apelidado por Deus de o Diabo. Os serafins estão entre os anjos considerados mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros. Sua responsabilidade é proteger o trono sagrado. Segundo a Bíblia, tem 6 asas, um par para voar, um par para cobrir o rosto em sinal de temor da presença de Deus e outro para cobrir os pés, segundo o livro de Isaías. Em hebraico, serafim significa aquele que arde. É por isso que este anjo também costuma ser representado cheio de chamas. Há muitos textos de muitos teólogos importantes no mundo religioso que descrevem e fazem hipóteses das características e funções dos anjos, a nível arcanjos Miguel, de potestades, tronos, reinos e os demais. Porém,
Para valorizar somente os textos bíblicos e para promover a curiosidade e o interesse de todos, que cada um tire suas conclusões dos demais níveis angelicais. Mas, que é certo que as funções dos anjos são extremamente importantes para nós humanos, pois eles trabalham a serviço da vontade divina. Deus faz obras através dos anjos, e através dos mesmos podem falar conosco e nos dar sinais e ajudar-nos nas batalhas do dia a dia. Não são os anjos que auxiliam na execução das tarefas divinas, tiram obstáculos do caminho, fazem milagres entre os humanos e contribuem para o fortalecimento da fé. Não foi o anjo Gabriel que avisou divinamente a Maria que ela teria um filho concebido pelo Espírito de Deus, e que ele seria o Filho de Deus, a qual guiaria a humanidade no caminho da salvação, da sabedoria, da luz, e que ele seria morto em lugar da humanidade para perdão e consumação de nossos pecados. Não foi o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel quem Deus enviou devido à oração de humilhação de Daniel, no qual, devido aos pecados de Israel contra Deus, ele se vestiu de saco e esfregou seu rosto no pó e jejuou em oração para pedido de perdão. E alcançou de Deus o perdão. Certamente ainda os anjos têm grandes funções até os fins dos tempos, e a intensidade de seus feitos serão muito maiores conforme andamos para a consumação dos dias. Em conclusão, só alcançam o favor de Deus através dos anjos aqueles que são escolhidos de Deus, ou seja, os que guardam sua palavra e a sua lei divina e creem em seu Filho Jesus Cristo, andam segundo a graça de Deus. Ainda que seja uma causa impossível para meros humanos, mas Deus tem anjos poderosos nos seus e está desejoso de enviar ao nosso favor para resolvê-las, a fim de alimentar nossa fé e de nos ajudar a chegar na sua salvação por Jesus Cristo. Basta que nós oremos, peçamos e clamemos a Ele em nome de seu Filho. E diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. E ainda: provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos capítulo 34, versículos 7 ao 17.